muito temor e tremor que nós abrimos a palavra e que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração, como Ele falou ao meu durante toda essa semana em que estudava no texto que Ele me enviou. Nós estamos recebendo alguns irmãos, alguns visitantes nessa noite. Alguns já são de casa, né, Gustavo? Nem papelzinho chega mais aqui com o seu nome, Gustavo. Que bênção, né? Temos lá a Juliana com o Cláudio, que já são nossos também, ninguém toca. Temos aqui duas que estão com eles também. Tem um papelzinho, acho que é a Júlia, né? Vou ler aqui, ó. A Júlia e a Josilane. Ok. Deus os abençoe. Muito bom tê-los aqui conosco essa noite. Receba o nosso abraço, amém? Queridos, nós estamos terminando hoje uma série de pregações do mês de agosto, mês das missões. A Igreja Presbiteriana do Brasil e algumas igrejas evangélicas, elas separam o mês de agosto para estarem falando e propagando, né, o tema de missões no Brasil. E às vezes eu sinto que nós, quando vamos falar de missões, nós não damos a verdadeira importância nesse tema tão caro para nós. Porque foi através das missões que o Evangelho chegou à minha mão e à sua mão. Foi através de um missionário, seja ele nacional ou transcultural, que a palavra chegou até nós. Hoje, você está sentado nesse banco, mas alguém falou de Jesus Cristo para você, salvo aqueles que já nasceram aqui na igreja. Salvo aqueles que já nasceram num lar cristão. Mas, via de regra, todos nós fomos abençoados pela palavra de alguém. Então, nós vamos ver hoje, eu tive esse cuidado, que para você entender que missões não significa simplesmente você sair da sua pátria ou aqueles que estão lá em outros lugares, mas você pode ser missionário no seu bairro, você pode ser missionário na sua família, você pode ser um missionário aonde quer que o Senhor te colocar. Então, queridos, é importante dizer para você que hoje nós nos reunimos para explorar dois pilares fundamentais da nossa fé: missões e diaconia. O nosso tema hoje ele vem falar sobre diaconia como serviço. E missões, diaconia e serviço amoroso uns com os outros. Quando olhamos para a vida de Jesus, seus ensinamentos, vemos claramente a importância desses aspectos em nossa jornada cristã. Missões nos chamam a espalhar a boa nova do Evangelho, enquanto a diaconia convida a ser as mãos e os pés de Cristo Jesus para aqueles mais necessitados. E, além disso, aqueles necessitados de salvação, aqueles necessitados de Cristo Jesus. E, queridos, eu posso dizer que são muitos ainda. O irmão missionário Olinto de Oliveira, ele é missionário em Macau, na China, e ele escreveu, tem uma frase muito impactante no mundo missionário, que diz que apoiar um trabalho missionário é um grande desafio aceito apenas por aqueles que são portadores de uma grande visão. Nós precisamos ter a visão além fronteiras. Nós precisamos ter uma visão para fora. Nós precisamos ter uma visão além das nossas paredes. E conforme proposto nessa série de pregações que foi intitulada A Missão da Igreja, nós tivemos esses domingos. No primeiro domingo nós falamos sobre a missão coinônica, que falava da comunhão da igreja. Nós também falamos sobre a missão querigmática na semana passada, que fala sobre a proclamação do Evangelho. E vimos ali que não importa o lugar, você, como enviado do Senhor, pode proclamar o Evangelho em todo e qualquer lugar. E hoje nós estaremos falando sobre a missão diaconia, que é o serviço, né? E como subtema, eu preparei no meu coração o seguinte: a diaconia missionária impactando vidas além fronteiras. E quando eu falo além fronteiras, eu não sei qual é a sua
fronteira. Não é isso? Ela é particular nessa noite. Não é aquela fronteira lá do Brasil com os países aqui sul-americanos, ou as fronteiras que nós temos com outros países ainda. Fato é que você hoje deveria refletir qual é a grande barreira que o está impedindo de levar o Evangelho àqueles que não conhecem. Hernando Dias Lopes é um ícone para todos nós, na nossa igreja. Ele tem uma frase que diz que uma igreja que se fecha em suas próprias paredes perde a oportunidade de levar a esperança de Cristo onde ela é mais necessária. Para nós aqui, queridos, nós estamos aqui louvando ao Senhor, nós estamos aqui num ambiente salutar, de alegria e comunhão, mas quando você se nega levar a palavra a outras pessoas, você está negando levar Cristo Jesus para aqueles que realmente são necessitados dele. Amém? Vamos nos aprofundar em 2 trechos preciosos do livro de Atos, texto bem conhecido nosso, Atos 6, de 1 a 7, e Atos 9, 31, eu não sei se está muito pequeno para vocês, dá para ver? Dá, né? Dá para ver. Esse texto, ele vai falar sobre a necessidade da criação da junta diaconal, e ele vai falar sobre o serviço também dos diáconos que foram levantados naquela igreja nova em Jerusalém. Atos 6, versículo 1 ao versículo 7. Se tiver pequeno, você, por favor, abre aí a sua Bíblia e leia na sua tradução. Assentados mesmo, querido. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e o ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e este, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Ainda o texto de Atos 9, 31, apenas o versículo 31, queridos, que diz que a igreja crescia, ela diz assim: a igreja, na verdade, ela tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém? Queria te convidar a baixar sua cabeça um instante e nós orarmos pedindo direção do Senhor para essa noite. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nos colocar aqui mais uma vez, pedindo que a sabedoria vinda dos céus, que a sabedoria que provém do seu trono, possa inundar, ó Deus, os nossos corações nessa noite, e que a tua palavra pregada aqui nessa noite, ela tenha um lugar, ó Deus, nos corações aqui e também naqueles que estão nos vendo através da internet. Que, ó Deus, essa palavra encontre, ó Deus, um lugar onde possa frutificar e, ó Deus, fazer com que as pessoas entendam, ó Deus, o grande valor da missão. No nome de Jesus. Amém. Amém? Em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é que nós precisamos reconhecer as necessidades internas. Atos 6, de 1 a 7, nós vimos ali que a primeira coisa que incomodou aquelas pessoas era o que faltava o alimento, faltava o cuidado necessário para aquelas pessoas que não tinham ninguém. Eram as viúvas. E nós vimos que na primeira passagem nós vamos ver a igreja primitiva enfrentando uma situação onde as viúvas estavam sendo
negligenciadas na distribuição diária. Os apóstolos reconheceram a importância de cuidar da necessidade daquelas pessoas, do cuidado da necessidade interna daquela igreja. Tem uma coisa que eu sempre comento com os queridos irmãos nas nossas reuniões, é que antes de sairmos, nós precisamos curar as nossas feridas. E, queridos, às vezes são feridas que elas não estão aparentes. São feridas internas, são feridas da alma. Nós precisamos de cura interna antes de sairmos para levar o Senhor e tentar curar outras pessoas. Nós não sabemos como está a vida de cada um. Nós estamos num tempo onde nós estamos cada dia mais nos afastando uns dos outros, e a igreja tem tido uma preocupação em trazer comunhão em todas as reuniões. Nossos pequenos grupos têm estado cheios de comunhão, de alegria, do gostar de estar uns com os outros, de estar incentivando esse convívio. E dessa forma nós percebemos que o Senhor tem trazido cura para aqueles irmãos. John Wesley, ele tem uma frase e diz que não podemos ser cegos às necessidades daqueles que nos cercam, pois a diaconia é a expressão visível do amor invisível de Deus. Queridos, isso é muito forte. Isso é muito forte. A diaconia é a expressão visível do amor invisível de Deus. As pessoas vão ser amadas por você, mas é o amor de Cristo Jesus, do nosso Pai, que está encharcando o seu coração, e assim você vai levar cura para essas pessoas. A diaconia missionária, ela começa com a atenção às necessidades da própria comunidade, pois um corpo saudável é mais eficaz em cumprir a missão. A atenção às necessidades internas reflete amor de Cristo em ação. Nós precisamos sair, igreja. Igreja Presbiteriana de Campos, nós precisamos sair das quatro paredes, mas antes disso, nós precisamos curar aquilo que tem incomodado nosso coração. Talvez seja um relacionamento quebrado com algum irmão da igreja, às vezes é um relacionamento quebrado com uma liderança. Fato é que, sem sermos curados, nós não temos condição alguma para levar cura para as pessoas. Busque a cura nessa noite, se for isso que está acontecendo com você. Servir aqueles que estão dentro das nossas comunidades é o primeiro passo para impactar aqueles que estão fora dela. Mude falar isso. Vamos impactar as nações, queridos? Vamos buscar cura aqui nessa noite para todos nós. Segundo ponto que eu quero tratar com você nessa noite é que nós precisamos ampliar o cuidado para além de nossas fronteiras. E aí eu volto àquilo que eu falei lá atrás e te pergunto novamente: qual é a sua fronteira? Atos 9:31, ele diz que a igreja crescia e que a igreja tinha necessidades e que nós precisávamos cuidar de pessoas além das fronteiras daquela igreja. Martin Luther King, conhecidíssimo, sempre citado em nossas pregações, ele diz que a diaconia missionária é a resposta à seguinte pergunta: quem é o meu próximo? Todos são os nossos próximos. Todos são os nossos próximos. Às vezes você se sente impedido de fazer missões porque não se acha em condições de ir para um outro país, de ir para um outro lugar. E Martin Luther King Jr., ele diz para a gente que o meu próximo é a minha missão. O meu próximo é o meu grande alvo. Em Atos 9:31, nós vemos a fase de paz e de crescimento da igreja após a conversão de Saulo. A igreja estava edificada e se multiplicava, vivendo no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo de Deus. Essa passagem nos ensina que, à medida que a igreja se fortalece internamente, ela também está se preparando para expandir a sua missão externamente. A diaconia missionária não se limita às quatro paredes da igreja, mas se estende para alcançar a comunidade ao redor dela mesma. Quantas vezes nós aqui da liderança,
Às vezes em nossas reuniões, nós olhamos aqui para o nosso redor, e uma pergunta que tem me incomodado, e sempre o Espírito Santo tem falado comigo. E a nossa vizinhança, nós estamos ganhando para Cristo? Muitas vezes nós estamos nos preocupando em sair, em ir para outras cidades, e ir para outros países, e nós temos um prédio lotado de pessoas perdidas ao nosso lado, e não conseguimos ter estratégias para alcançá-los. Nós precisamos refletir, queridos. Nós precisamos entender que a nossa missão, a missão de alguns é lá, mas a missão de outros é aqui do lado. Precisamos pedir orientação do Senhor, do Teu Espírito, para que tenhamos no nosso coração estratégia para alcançar essas pessoas que estão ao nosso redor. Nós oramos, no nosso pequeno grupo lá de homens, pedindo campos para o Senhor, pedindo para que esta igreja seja aquela que leve a palavra do Senhor àqueles que não conhecem, mas nós não estamos conseguindo ganhar os nossos vizinhos. Nós precisamos refletir, nós precisamos crer que o Senhor vai usar esta igreja, mas para isso você e eu temos que essa noite dizermos para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você está disposto a ir? Fale isso para o Senhor. Para atender às necessidades sociais e aos necessitados de salvação. Não existe idade para isso. Coloque-se à disposição do Senhor Jesus. Seja um missionário na sua família, no seu bairro, no seu trabalho. Nós temos bons exemplos, esses não nos faltam. Nós temos irmãos, queridos nossos, aqui da nossa igreja, pessoas que já foram para missões, pessoas que retornaram, pessoas que estão lá. Eu fiz uma listinha aqui falando do Afonso. Hoje recebi um vídeo do Afonso, que participava de uma cruzada evangelística lá na Europa, em Lisboa. O Estádio da Luz lotado com mais de 90 mil jovens. Nós precisamos sair daquele local que está nos acomodando, que nós estamos ali confortáveis, e sair para falar da palavra do Senhor. Nós temos Eunice, que está lá na missão Caiuás, lá no sul, há anos e anos e anos servindo ao Senhor e preparando outros para o campo missionário. Mas ainda, nós temos aqui a irmã Eurides, que pessoa amável, que pessoa maravilhosa. Ela é a expressão do amor do Senhor. Você conhecendo e caminhando com a irmã Eurides, você vai falar assim: eu quero ser igual a ela. O coração é maior do que ela é desse tamanhozinho, já está ficando bem vovozinha, bem cansadinha, mas abre a boca e tem sempre uma mensagem de paz para o seu coração. Então, querido, além dela, nós tivemos Ezequiel, Maísa, Nilza e tantos outros aqui da nossa igreja, e precisamos levantar outros, precisamos levantar mais, pessoas com um chamado, pessoas querendo e pedindo a direção do Espírito Santo para isso. E além do mais, nós temos os nossos grupos pequenos, que têm sido hoje, sim, os missionários urbanos neste lugar, levando a palavra às pessoas e cuidando daqueles necessitados que o Senhor tem mandado para nós. Queridos, são muitos necessitados. Às vezes as pessoas chegam lá e você nem imagina como eles estão destruídos. E aí às vezes você pergunta qual é a necessidade sua. Você está precisando de dinheiro? Você está precisando de uma cesta básica? Você está precisando de um salário, de um trabalho? E a resposta que mais que a gente tem ouvido é: eu preciso ser ouvido. Além de boca, como missionários, nós precisamos ser ouvidos do Senhor para essa geração. O Senhor tem mandado pessoas com o coração cheio de vontade de falar, mas não encontram um local propício, confiável, para que ele possa expressar as suas necessidades mais íntimas e poder ser ministrado e até admoestado em cima da palavra do Senhor. A missionária Amy Carmen Chael, ela diz que o verdadeiro impacto da diaconia missionária é visto quando transformamos estranhos em irmãos através do amor de Cristo. Nós transformamos estranhos em irmãos através do amor de Cristo. Quem conhece André aqui? Levanta a mão, quem conhece André? Fica de pé aí, André.
Quem não conhece, esse é André. Né, André? André é um ser humano maravilhoso, com um coração maior do que ele. Senta aí, querido. E está sendo impactado pelo amor de Cristo Jesus através da igreja. Nós percebemos que dia após dia, André tem crescido na palavra, mas ele tem crescido na necessidade de estar no meio de nós. E só vai vir, e só vai ficar aquele que se sente em casa. Para isso, esteja sempre à disposição para receber essas pessoas e receber o André. Dê um caloroso abraço no André antes de você ir embora, querido. Me veio aqui, essa semana passada nós tivemos algumas confraternizações muito gostosas nos nossos pequenos grupos. E pela segunda vez nós fomos lá no nosso pequeno grupo de homens, invadidos pela célula de mulheres. Não foi, Heloísa? E eu acho lindo demais ver a Dona Leia. Quem conhece a Dona Leia, ela está sempre com as suas filhas. Onde ela vai, as filhas vão, ela quer estar junto. E a alegria de Dona Leia, ao estar ali no meio, né, e se divertindo. E eu digo sempre que ela que comanda a invasão do nosso grupo, né? Ela se diverte também. E é maravilhoso ver a alegria das pessoas ao participarem e a se sentir parte do corpo de Cristo nessa missão de levar e de curar outras pessoas. Faça isso, faça uma visita aos nossos grupos. Terceiro lugar, querido, ele diz que a diaconia como testemunho vivo. Atos 6:7, Atos 9:31, ele diz que a igreja, ela era um testemunho vivo para as pessoas. Atos 2:42 a 47, nós vamos ver que a igreja, ela crescia por causa da comunhão, mas porque ela também tinha caído na graça e no conhecimento do povo. E esse jeito de viver, essa forma de viver uns com os outros, esse amor que nós temos uns pelos outros, isso contagia aqueles que caminham conosco ou aqueles que estão nos observando, queridos. Creia, você está sempre sendo observado. As pessoas estão te olhando. Qual é o testemunho? Qual é o exemplo que você tem dado? Nós sempre falamos, se tiver que falar ao pregar, fale. Se não, viva uma vida que possa transformar outros através do seu modelo de vida. Seja um testemunho vivo. Amém? Max Lucado. Todo mundo conhece o Lucado, não é isso? Tantos livros, quanta sabedoria. Ele diz para nós que quando servimos aos outros, estamos escrevendo uma história de amor que ecoa nas páginas eternas do reino de Deus. Quando servimos aos outros, estamos escrevendo uma história de amor que ecoa no céu. Que lindo isso, maravilhoso. Nós sabemos que ao participarmos da construção, da caminhada, do discipulado na vida de alguém, nós estamos levando aquela pessoa a ter uma vida real com Cristo e a salvação em Cristo Jesus. Nós somos esses portadores das boas novas e o Senhor vai usar a mim e vai usar você, independente da idade, independente da cultura, independente da pessoa que você é, Deus pode te usar. Não se ache menor do que os outros. Eu queria ser assim, eu queria cantar, eu queria pregar igual fulano. Deus tem uma mensagem para passar através de você, não importa quem você seja. Tanto em Atos 6:7 quanto em Atos 9:31, nós vamos ver que o resultado da diaconia não é apenas a solução de problemas internos, mas um testemunho vivo que atrai outros para a nossa fé. Quando a igreja se une em serviço e cuidado mútuo, isso se torna um sinal tangível do amor de Deus. A diaconia missionária não é apenas sobre o que fazemos, mas não é sobre o que não fazemos, mas sobre o que fazemos. É a maneira como servimos uns aos outros, ao mundo, que nos torna um testemunho impactante. Isso é muito importante, você está o tempo todo preocupado, buscando santificação, leitura da palavra, buscando ser um servo
conforme o coração de Deus, isso não é fácil. Isso é muito difícil. Mas a santificação, ela requer de nós disciplina. Ela requer de nós negar a nós mesmos. Ela requer de nós estarmos sempre na sombra e na vontade do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos buscá-lo enquanto podemos achar. Você pode buscar o Senhor hoje? Busque hoje. Não deixe de fazer isso. Você precisa crescer no Senhor. Francisco de Assis diz que nossa diaconia fala mais alto do que nossas palavras, pois a linguagem do amor que todos podem entender. Essa é a linguagem do amor que todos podem entender. Nossa vida, como nós tratamos, a forma educada, como que você tem tratado as pessoas, como que você tem tratado os seus vizinhos. Às vezes você diz que você não tem o dom de evangelizar ou de pregar, que você não foi preparado e que você não sabe falar da palavra para o seu vizinho, quando na realidade ele está esperando apenas que você viva Cristo Jesus. Se ele vê a imagem de Cristo refletida em você, ele vai ser impactado pelo seu modelo de vida. E lá no seu íntimo, ele vai dizer para ele mesmo: eu preciso viver como esse homem vive. Eu preciso viver como essa mulher vive. Eu preciso viver esse Cristo que esse homem vive. Você precisa disso, e eu preciso mais ainda. Quarto ponto que eu quero tratar com vocês, caminhando já para o final, é que a diaconia missionária, ela precisa também ter mobilização de recursos. Para que a obra seja feita, para que a obra cresça, para que os missionários, seja no campo, ou seja aqui na nossa região, faça a sua missão, faça a obra, ela precisa de recursos. John Piper diz que quando mobilizamos nossos recursos para servir aos outros, estamos usando nossos dons terrenos para construir um legado celestial. Me veio uma passagem aqui de Apocalipse, onde o Senhor Jesus, ele está diante de um povo vestido de vestes brancas, todos com palmas nas mãos, glorificando ao Rei dos Reis. E aí eu digo para você e digo para mim nesse momento que o Espírito fala ao meu coração: você vai estar lá, eu tenho certeza que estarei, mas quantos que nós levarmos para Jesus também poderão estar? Quando você ganha alguém para Jesus, nós vamos estar diante do Cordeiro e você poderá ter o privilégio de ter essa pessoa do seu lado. Uma pessoa que você fala de Jesus para ela hoje, ela pode estar de vestes brancas diante do Cordeiro. A palavra diz que os campos estão brancos e pede para que mande trabalhadores, e nós estamos aqui hoje dizendo: Senhor, envia nós, eu quero ser um desses trabalhadores. Então, querido, John Piper ele diz que quando mobilizamos nossos recursos para servir aos outros, estamos usando nossos dons terrenos para construir um legado lá, no céu, com Cristo Jesus. No trecho de Atos 6, de 1 a 7, nós vimos que na escolha dos diáconos foi feito de uma forma que a igreja pudesse mobilizar recursos humanos para atender às necessidades. A diaconia missionária envolve não apenas doações materiais, mas também a mobilização de talentos, habilidades e paixões dos membros da igreja local para a missão. Precisamos ser apaixonados, queridos. Nós precisamos: Senhor, encha o meu coração de paixão. Senhor, me faça amar mais ao próximo. Me faz amar aquele que me odeia. Me faz amar aquele que não gosta de mim. Me faz amar aquele que fala mal. Senhor, encha o meu coração de compaixão a tal ponto de eu ir e falar de Cristo Jesus para essas pessoas. Isso precisa nascer, essa vontade no nosso coração, queridos. Então nós precisamos orar para que o Senhor, Ele levante pessoas habilidosas para a missão. Cada membro é chamado a contribuir. A diaconia missionária, ele é um veículo que permite que isso aconteça de maneira coordenada e eficaz. Nesse caso, nós temos aqui na nossa igreja um excelente exemplo.
Vou pedir o Franklin que vem aqui, ele vai ter um minutinho para dar um testemunho para nós. Eu conversando essa semana e orando a Deus, e Deus me mostrou da grandiosa missão urbana que nossa igreja, já há tantos anos, ela tem trabalhado ali numa comunidade da Portelinha. Temos aqui na nossa igreja representantes, pessoas da diretoria que estão há anos e anos e anos cumprindo a missão de Cristo Jesus naquele lugar. E às vezes você não colabora, não estou falando financeiramente, eu acabei de falar dos seus dons e talentos. Eu estou falando que você, de uma hora ou outra, você pode sair da sua casa e você pode ir e fazer uma visita e conversar com uma criança e orar com um membro ali, com um funcionário. Mas às vezes é necessário que a gente veja. Coloca as fotos aí para mim, por favor. Tem fotos aí? Isso. Franklin, por favor. Boa noite, amados. Louvado seja o Senhor por essa palavra que o irmão está trazendo para nós. Eu quero dizer para os amados irmãos que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem algumas missões de prioridade. Primeira é a adoração. Segundo, a proclamação do Evangelho. Terceiro, missões. Quarto, educação. Quinto, ação social. Porque isso aí é o Evangelho completo, cuidando do homem completo, não é só cuidando da alma, do espírito, é cuidando do corpo. Essa é a missão da igreja. E quem tem o Espírito Santo, irmãos, não se ofenda que eu vou falar não. Quem tem o Espírito Santo não fica no banco sentado esperando que os outros façam. Porque a missão é dada para todos aqueles que são convertidos. Missão não é só ir lá para a Espanha, ir para Portugal, para a Índia. Missão, como o Fernando falou aqui, não é só ir no matadouro. A igreja presbiteriana é uma igreja amada pela sociedade de Campos, querida pela sociedade de Campos, porque ela sempre se envolveu na sua história com os problemas da cidade. Você vai no presídio ali, tem a mão da igreja presbiteriana. Você vai lá na Santa Casa, tem a mão da igreja presbiteriana. Você vai lá no Álvaro Alvim, tem a mão da igreja presbiteriana. E as pessoas reconhecem que a igreja presbiteriana é uma igreja que não é polêmica e convive com todas as denominações. Até um dia, conversando com o padre na porta da catedral, ele falou assim: Xerene, eu gosto muito da igreja presbiteriana, porque ela não discrimina ninguém e abraça todos. Isso falado por um padre na porta da catedral para mim. Então, irmãos, você tem uma missão, eu tenho uma missão. Se nós não estamos cumprindo, esta noite é uma oportunidade que Deus está dando para você e para mim e para todos nós. Como o Fernando falou, ali na Luz e Vida, essa missão ali começou com Dona Arabella, começou com Dona Carolina Riscado, com a Isa Haddad, né? Com Dona Arabella Brandão, não é isso? Nós, quando chegamos ali em 1979, essas mulheres estavam lá. E lá não tinha templo, não. Lá era falado o Evangelho debaixo de uma árvore. Debaixo de uma árvore. O nome da escolinha ali é a Escolinha do Pão. O pessoal corria para a Escolinha do Pão, porque depois que as irmãs pregavam, tinha o pão, mesmo sem manteiga. Mas o povo ali tinha fome. Fome da palavra e fome na barriga. Então, em 79, ela convidou um outro grupo que foi para lá. Foi Ângela, foi Franklin, foi a mãe de Analéia e Leila, né? Foram para lá, Mariana e a Solange e a porção de irmãs foram para lá para ensinar artesanato. Cada um contribuía com aquilo que tinha de dom. É isso que o Fernando está falando aqui para nós hoje. Você tem um dom, eu tenho um dom, e esse dom é para quê? É para servir. Quando eu estou servindo, eu estou fazendo para Jesus, não é para mim. Quando eu estou servindo, eu estou fazendo para Jesus. Como que o incrédulo vai se sentir amado por Deus? Por meu intermédio, por intermédio de você. E o nome de Deus vai ser glorificado, é isso que a palavra fala. As obras
As obras é para glorificar a Deus, não é para botar coroa na nossa cabeça nem medalha, né? Então as obras é para glorificar a Deus. Irmãos, não se engane, cada um de nós vamos comparecer diante do tribunal no dia do juízo final, e as nossas mãos estão cheias ou estão vazias? Porque a fé sem obra, ela é o quê? É morta. Porque Jesus ama ao pecador e quer alcançar o pecador por intermédio de missões, como o Fernando falou. Então ali é uma missão urbana. Vocês sabiam que a nossa igreja abriu uma clínica médica lá na Terra Prometida, vocês lembram disso? Quem é mais antigo aqui, junto com a igreja dos Estados Unidos? Está lá hoje, lá, ó. Vocês sabiam que a igreja presbiteriana abriu uma escola ali na Tapera, e a escola ficou pequena, a sala pequena, aí a prefeitura foi lá, alugou uma outra casa maior, e hoje tem uma escola lá com 605 alunos. Você trabalhou lá. Ela fez 20 anos agora essa escola, e eu fui convidado para dar uma palavra, porque eu vi essa escola nascer, participei dessa escola quando nasceu lá. Hoje tem 600, e sabe o nome de que está lá de quem? Manuel Ribeiro. Quem é Manuel Ribeiro? Quem é Manuel Ribeiro? Hã? O irmão nosso diácono lá, que tinha o coração todo cheio de estente, de não sei de que mais, falava com a voz fraquinha, mas visitava aquela região todinha ali pregando o evangelho. Então a comunidade homenageou o nosso diácono lá, Manuel Ribeiro. Então, irmãos, tem muita coisa que essa igreja já fez e precisa continuar fazendo, não é? Já fez. Nós não vamos ficar vivendo o que já fez. A história da igreja continua sendo escrita por mim, por você, por todos nós. Eu gostei muito da oração do Júlio hoje de manhã aqui, quando orou pelo pastor. Me tocou muito. Quem estava aqui de manhã cedo, não é? Que nós possamos orar para que ele, como nosso pastor, nosso orientador espiritual, tenha condições de fazer a obra que o Senhor deu para ele fazer aqui durante um período que nós não sabemos quanto. Não foi isso, Júlio? A oração hoje de manhã? Então, irmãos, Moisés, quando foi orar naquela batalha do povo hebreu, os irmãos lembram que ele levantou as mãos e ficou o quê? Cansados, não é isso? Então, quem foi para lá segurar as mãos de Moisés para que continuasse levantado? Quem lembra? Arão e Ur. Quando eles cansavam, o povo hebreu estava perdendo. Quando levantava a mão, continuava. Agora, vocês acham que Moisés foi mais importante do que Ur e do que Arão? De maneira nenhuma, irmãos. Eu fui criado na roça. É 10 minutos que eu tenho, tá? Vou terminando, não vou ficar aqui mais muito tempo, não. Já passou 5. Não, você me deu 10. Aí, eu fui criado na roça. E um dia, eu vi lá uma pessoa, lá, chamada cacimba, poço. Eu vi lá como limpava a cacimba. Quem foi do interior, tem pai do interior. Então, descia uma pessoa lá no fundo, mas tinha outra segurando lá a carretilha. Quem era mais importante? Quem desceu ou quem está segurando a carretilha? Ninguém fazia sem outro. Então, irmãos, nós somos parceiros de Cristo para fazer a obra. Nós somos colaboradores de Deus para fazer a obra. Então, o que Fernando falou a respeito de missões internacionais, né? Afonso mandou um vídeo hoje para mim e para ele, né? E ver, irmãos, foi a Igreja Católica que convidou os missionários lá da Espanha para fazer parte daquele trabalho. Olha só, foi a Igreja Católica que convidou, o Papa foi lá, aquele estádio cheio, e eles tiveram lá uma missão dada por Deus por intermédio da Igreja Católica, e eles foram para lá, e nós vimos o resultado pelos vídeos, coisa assustadora. Então, irmãos, Deus quer te usar e quer me usar para a glória de Deus. Olha, e nós temos que nos sentir privilegiados por ser chamado para ser um colaborador dessa obra, para fazer missões. Diaconia, irmãos, não é só o ofício, como o irmão leu aqui em Atos. Diaconia é serviço.
E Jesus é o maior exemplo disso. Eu vim para servir, não para ser servido. Nós somos seguidores de quem? Quem é o nosso mestre? Quem é o nosso maior exemplo? É Jesus Cristo. Eu só vou encerrar aqui, irmãos, lendo aqui 3 versículos. 1 Pedro 4:10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o dom que recebeu. Todo salvo tem pelo menos um dom. Pelo menos um. Que o Espírito Santo dá para fazer a obra do Senhor. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O outro é Colossenses, capítulo 3. Tudo quando vierdes a mão para fazer, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Não é para glória nossa. Não é para dizer que eu trabalho mais do que a Fernanda, ou que a Fernanda trabalha mais do que eu. Se for assim, meu filho, Deus não vai aceitar essa obra, não. A glória é dele. Olha só. Todo quando fizer, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Eu estou servindo ao Senhor, não é a homens. Ciente que recebereis, olha, isso aqui, olha a promessa. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Olha só, olha a promessa. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus possa estar nos abençoando, irmãos, os que estão presentes aqui, os que estão online, entender que eu e você fomos chamados por uma missão. Missão é servir, está ligado à diaconia, serviço. E nós servimos ao Senhor, não servimos a homens. Porque a proclamação do Evangelho é para nós. Deus não deu isso para os anjos, não, deu para nós. Os anjos bem que gostariam de fazer. Privilégio para nós. E ninguém que é convertido não tem pelo menos um dom. Guarde isso. E ninguém que é convertido não tem uma missão. É só você botar seu joelho no chão, trancar o seu quarto. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Dentro do meu município, da minha cidade, do meu Brasil, do mundo, o que é que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor vai te dar a missão. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Você já viu dupla cantando, mas tem dupla também pregando, né? Aí, ó. Franklin é um homem de Deus que tem trabalhado, tem estado nessa luta já há muitos anos com outros irmãos daqui. Se você tiver uma oportunidade, queridos. Não, tem outro slide de fotos também aí, não tem? Esse também. Essas duas, você vai ver, ó, as crianças lá. Com aquela fisionomia lá impactante do Júlio ali, ó, né? As crianças, os campeonatos de futebol ali, foram momentos ali que você pode participar dessa obra, querido. Visite, vá lá, veja o que o Senhor tem feito ali através desses irmãos há tanto tempo. Mas vamos continuar aqui, já estamos caminhando para o final. Eu quero estar falando contigo sobre uma frase do Tozer que diz que quando mobilizamos nossos recursos para servir aos outros, não apenas transformamos suas vidas, mas também descobrimos uma profunda realização espiritual. Quando você conversa com irmãos que estão ali na obra, Dr. Júlio César, Marcelão, outros irmãos queridos aqui, e você sente o brilhar nos olhos, você sente a satisfação dessas pessoas ao servir aqueles pequeninos que ali estão. Eu quero te convidar a experimentar, porque às vezes quando o irmão fala sobre nossos dons e os nossos talentos, às vezes você fala assim, é o meu dom de pregar,
mas o Senhor também nos deu profissões. E você pode servir ao Senhor na sua obra através da sua profissão, não é, Juliano? Não é, Gustavo? Não é aqui, doutor Nelson? Aleluia. Amém, amém, glória a Deus. Mas já chegando para o final, eu quero trazer para você essa aplicação que hoje nós somos chamados para ser uma igreja que pratica a diaconia de maneira missionária. Isso significa, queridos, cuidar das necessidades internas, ampliar o nosso impacto além das paredes da nossa igreja, ser um testemunho vivo e mobilizar nossos recursos para o serviço do Senhor aqui bem próximo de nós. Que possamos ser sensíveis às necessidades do nosso próximo e responder a essas pessoas com o nosso amor prático. Queridos, a diaconia missionária não é um evento isolado, mas é um estilo de vida que compartilha o amor de Deus com o mundo. Amém? Ao unir os ensinamentos de Atos 6 e Atos 9, nós percebemos que a diaconia missionária é uma peça essencial do plano de Deus para a igreja do Senhor na face da terra. À medida que servimos uns aos outros e ao mundo, estamos expressando o amor de Cristo de maneira tangível, queridos. Que possamos abraçar a diaconia missionária como uma forma de cumprir o nosso chamado e de glorificar a Deus através das nossas ações. Que nossas vidas se tornem um reflexo brilhante da mensagem do Evangelho e que através da diaconia missionária o mundo possa ver e experimentar o amor transformador de Cristo Jesus através da sua vida, através da minha vida, através do chamado que Ele tem para mim e para você. Amém? Que essa palavra, querido, possa causar um reboliço santo na sua mente, que você possa sair daqui refletindo no Senhor a quanto eu posso ajudar, de que forma que eu posso ajudar, porque a palavra que nós sempre ouvimos, e é triste ouvir isso, é: não tenho tempo. O tempo hoje é precioso, mas antes de falarmos sobre o tempo, nós temos que falar sobre prioridades, sobre propósito. E existe um propósito na minha e na sua vida, e existe uma prioridade maior ainda, que é o Senhor sobre todas as coisas. Amém, queridos?